acabou de chegar da zona rural aqui porque fizeram aquelas buscas pelo corpo da Isis. Quer dizer, deixa eu conversar primeiro aqui com o Regis. Então vocês já estão tratando com o pior do mundo, os piores dos mundos. Quer dizer, que essa guria, a Isis, está morta. A Polícia Civil de Tibagi sabe do possível envolvimento do Marcos na morte da Tati em 2016. Sabe, até porque eu procurei a delegacia. Na verdade, ele tinha um poder sobre a Tati. Essa é a real verdade. Ela saiu daqui 6 horas, 6:02 ela passou aqui na esquina de casa, 6:04 ela falou algo aleatório com a minha filha, uma brincadeirinha, e 6:15 ela manda a localização lá em cima. Saiu de casa pouco antes das 6 da tarde de quinta-feira, dia 6 de junho, para encontrar o homem que poderia ser o pai da criança. Geralmente em shows e casas noturnas, ele é conhecido da população e das polícias. Marcos se destacou pela forma agressiva de atuar. Nessas imagens, Marcos aparece puxando o cabelo de uma mulher que discute com outra. Segundo testemunhas, ele não era contratado do evento, mas interfere na situação de forma violenta. O senhor namorou a Isis? Sim. E o que aconteceu que terminou esse namoro? Acabou e daí houve umas discussões e acabou o relacionamento e foi isso. Foi uma ocasião que teve que eu tava com a minha mulher, daí ela foi numa pizzaria, fez um escândalo lá, jogou copo, jogou as coisas. Lá ela jogou pedra na caminhonete que eu tenho. 57 minutos totais, na verdade, é maior contradição do que ele passou para as autoridades, né? No dia 6 de junho de 2024, a jovem Isis Vitória Mizerski, de 17 anos, desapareceu misteriosamente na cidade de Tibagi, localizada no estado do Paraná. Segundo as investigações, no início da noite de 6 de junho, quando desapareceu, Isis chegou a enviar uma mensagem com a localização dela para a família. A polícia diz que essa mensagem foi apagada pouco depois pelo celular da adolescente. Na sequência, o aparelho foi desligado. O desaparecimento da adolescente Isis, de 17 anos, está movimentando o trabalho da Polícia Civil do Paraná e, com todo o mistério que envolve esse caso, está repercutindo em todo o Brasil. Familiares e amigos estão desesperados pelo desaparecimento da jovem Isis e esperam por notícias da adolescente o quanto antes. Segundo relatos, Isis Vitória, de 17 anos, começou um relacionamento proibido com um homem de 35 anos, casado e já com 3 filhos desse casamento. Marcos Wagner de Souza trabalha como vigilante e mantinha um relacionamento extraconjugal com Isis Vitória. De acordo com familiares e outras testemunhas, Isis acabou engravidando de Marcos, o que gerou um desconforto no homem. A partir desse ponto, o relacionamento entre os dois mudou completamente, e Marcos tentava a todo momento forçar Isis a tomar remédios para tirar a criança. Desesperado por não convencer Isis a tomar os remédios, Marcos traçou um plano para acabar de vez com aquela situação que o incomodava e resolveu marcar um encontro com Isis, prometendo resolver a situação da melhor maneira. Prometeu a ela que não iria pedir para tirar a criança, que ele a amava muito e estaria disposto a assumir de vez o relacionamento com ela e criar aquele filho. Ele marcou o encontro na rua Desembargador Mercedes Júnior, atrás do cemitério da cidade de Tibagi. Infelizmente, a jovem Isis seria vítima de uma emboscada covarde, planejada por Marcos, a fim de eliminar Isis e ocultar seu corpo. Vale lembrar que em 2016, Marcos Wagner de Souza foi investigado pelo sumiço e morte de uma outra mulher, chamada Tatiane, também da cidade de Tibagi. Na época, a mulher, que tinha 4 filhos, sendo que o mais novo tinha uma grande chance de ser de Marcos, desapareceu de forma muito semelhante à de Isis Vitória. 3 meses após o desaparecimento, Tatiane foi encontrada sem vida em uma construção abandonada afastada da cidade. Na época desse crime, uma investigação foi aberta e Marcos era o principal suspeito.
Mas, segundo relatos, Marcos, de forma ardilosa, juntamente com alguns cúmplices, conseguiu fazer com que um morador de rua assumisse a culpa pelo crime. Assim, o caso foi fechado e Marcos saiu impune desse crime, que para todos que acompanharam o envolvimento dele com Tatiane, tem a total certeza que quem tirou a vida da mulher foi Marcos. Ainda segundo relatos, a esposa de Marcos ajudou a torturar a mulher antes dela ser encontrada sem vida. 8 anos depois, a mesma história se repete. A polícia irá investigar se os crimes têm relação, e com esse novo caso de Isis Vitória, poderá ajudar a desvendar esse caso de 2016. Tibagi sabe do possível envolvimento do Marcos na morte da Tati em 2016. Sabe, até porque eu procurei a delegacia agora semana passada, eu acho. Eu procurei, conversei e falei, mas aí... Eu até falei, ó, os repórteres estão atrás de mim, que tem várias, estão mandando mensagens por causa de uma postagem, isso e aquilo. Eu quero saber, eu posso falar sobre o caso? Daí a menina falou, mas qual foi o caso? Eu falei, tal, procuraram o nome, sim, então. A gente não, já tem uma pessoa presa, é a mesma balela de sempre. A Polícia Civil sabe do possível envolvimento do Marcos na morte da Tati e pensa em reabrir o caso. É o que foi falado, né? Como disse, se tiver provas e mais pessoas que viram a situação e sabem que tem muita gente que está sabendo e está com medo de ir lá depor, eles podem reabrir o caso e podem ter certeza que foi só até pelo celular da Tati, se conseguissem as mensagens dele ameaçando, porque ele mandava mensagem, às vezes ela estava trabalhando comigo de segurança, ele estava mandando mensagem ameaçando ela, que era, se ela não fosse encontrar ele ia arrebentar ela. Por exemplo, uma das mensagens que eu vi ele falando. Se ela não fosse encontrada, ela falava, mas como que eu vou encontrar ele? Então ela era obrigada a ter encontro amoroso? Ele usava ela, na verdade ele tinha um poder sobre a Tati. Essa é a real verdade, por ela ser apaixonada por ele, ela tinha um real poder em cima dela, assim, que ele falava, vem aqui, ela ia. Como que foi a situação da agressão que a esposa dele teria participado? A agressão, pelo que ela contou pra mim, que ela tava saindo pra encontrar ele. Eu não sei se a mulher descobriu como que foi, uma amiga da mulher foi junto com a mulher para bater na Tati, o Marcos segurou e a mulher bateu e ele também ajudou a bater na Tati na época. Isso uns dias antes dela sumir, no dia que ela sumiu dia 15, né? No dia 14, na verdade, ela sumiu, dia 15 ela foi encontrada. Ela tinha desaparecido, eu até pensei na hora, eu falei, foi o Marcos e a fulana. Na hora já me veio assim, eu falei, foi eles, porque foi o único que agrediu. E o rapaz que estava com ela, ele também gostava muito dela na época, falaram que foi ele. Até ele foi embora daqui da cidade, por causa do burburinho, porque a cidade é pequena, né? Pra você, quem matou a Tati? Eu tenho absoluta certeza que foi o Marcos. Assim como a Isis Vitória, a Tati, em 2016, saiu de casa para encontrar o Marcos e contar algo importante. Alguma coisa importante. É a mesma história. É a mesma história. Daí ele fala, igual foi falado, eu passei, eu encontrei ela, mas eu fui embora. É a mesma coisa. A Polícia Civil de Tibagi, ao tomar conhecimento do desaparecimento, instaurou um inquérito para apurar a situação. Foi imediatamente solicitada a quebra de sigilo do celular da adolescente para tentar rastrear seu último contato. A última comunicação de Isis foi às 18 horas, quando enviou uma localização para sua mãe via WhatsApp, indicando o local aproximado na BR-340, em Telêmaco Borba, na saída de Tibagi. As investigações ainda apontaram a presença de Marcos na mesma localidade nos dias 7 e 8 de junho. Na mesma data, a polícia ouviu testemunhas e coletou imagens de câmeras de segurança da localidade onde Marcos foi visto com a adolescente. Um fato que chamou a atenção foi a mensagem de localização enviada por Isis por volta das 18 horas, que foi apagada logo em seguida, levantando suspeitas de que ela poderia estar pedindo socorro. Ela saiu daqui 6 horas, 6:02 ela passou aqui na esquina de casa, 6:04 ela falou algo aleatório com a minha filha, uma brincadeirinha, e 6:15 ela manda a localização lá em cima. Essas são praticamente as últimas imagens de Isis Vitória antes dela enviar uma mensagem para a mãe, a localização de onde estaria. A mensagem foi logo apagada e o celular desligado. Com a quebra do sigilo do celular, a polícia conseguiu detectar a localização do celular de Isis em Telêmaco Borba, próximo à estrada Mandaçaia.
Buscas foram realizadas no sábado e domingo seguintes, envolvendo a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, além de cães farejadores e drones. No entanto, a área é extensa e de difícil acesso, e a adolescente naquele momento não foi encontrada. Outro ponto relevante nas investigações foi a presença de Marcos na mesma localidade nos dias 7 e 8 de junho. Diligências adicionais foram realizadas, resultando na apreensão de 3 celulares, um notebook, uma pistola 380 e munições na casa de Marcos, além do veículo utilizado no encontro. O carro foi encaminhado para a perícia. Marcos foi interrogado e confirmou o encontro com Isis, mas afirmou tê-la deixado na Vila São José, próximo à rodovia, alegando não poder entrar na vila devido a desavenças locais. Imagens de segurança mostraram que o principal suspeito pelo desaparecimento de Isis demorou cerca de 1 hora para retornar ao local, fato que também levantou suspeitas. Com base nesses indícios, foi pedida a prisão temporária de Marcos, decretada pela Vara Criminal de Tibagi. No entanto, Marcos não foi localizado de imediato. 57 minutos totais, na verdade, é maior contradição do que ele passou para as autoridades, né? Então, passou 6h15, voltando 7h12. E isso contradiz do que ele passou, né? Que ele levou apenas 10 minutos para voltar para a cidade, né? No bairro de São José seria esses 10 minutos que ele teria falado antes. Na Vila São José daria mais ou menos uns 3 a 4 minutos. Porém, nós colocamos uns 10 minutos porque no interrogatório ele passou para nós, para a polícia, que o carro dele estragou e ficou uns 10 minutos na pista aqui, mais na Vila São José. Só que, na verdade, ele demorou esses 55 minutos e testemunhas ventilaram muitas provas, muitas pistas que ele teria, até para atrapalhar a investigação. Ele passou em alguns estabelecimentos para registrar que ele estava aqui na cidade. Foi isso, Rodrigo? Exatamente. Ele, na volta, 7h12, ele passou num supermercado, comprou 1 litro de leite e saiu. Ele foi para uma outra mercearia também, uma lanchonete, e comprou uma botina também, onde tinha câmeras, né? E acabou saindo. E até em questão ele mandou uma mensagem no grupo de amigos que se tinha jogo para ele jogar bola. Era umas 7h30 mais ou menos. Então ele já fez algo tudo meio premeditado. Então vocês já estão tratando com o pior do mundo, os piores dos mundos. Quer dizer, que essa guria, a Isis, está morta. Na verdade, a gente tem procurado na área rural e o maior problema, que você acabou de comentar, que Tibagi é uma área muito extensa. E a gente tem procurado nos rios, procurado dentro da mata, a gente não pode ver um local, um cheiro. Isso já está ficando desesperador, na verdade. Aqui, todos que estão aqui não está todo mundo, que agora o pessoal foi almoçar também. Tem a gente ainda que está nas procuras, nas buscas. Mas, gente, é muito difícil. Tibagi é muito extenso. Então a gente tem o quê? A gente tem 3 locais. A gente tem uma saída que vai para Ventania, uma que vai para Telemaco Borba e uma que vai para Ponta Grossa. E todas essas saídas têm aquelas pequenas estradas rurais. Todas essas estradas são áreas que a gente poderia estar procurando e estamos, mas a gente tem poucas pessoas ainda também. Mas vocês estão procurando um corpo. Vocês já dão a Isis como morta. A gente procura um corpo, porque a gente não tem como procurar, por exemplo, o pessoal falou em cárcere fechado. Essa parte é com a polícia. Essa parte é a polícia que tem que verificar se tem esse cárcere fechado. Quem tem que falar pra gente é o suspeito. E a gente não sabe, mas como a gente não tem outra maneira, como a gente vê o sofrimento da família, como a gente vê aquela mãe desesperada, a gente se reuniu aqui, a gente fez grupos do WhatsApp, a gente fez um monte de coisa para buscar. Um ex-namorado que chegou a ser preso por causa do relacionamento com a jovem. Veja só. Agora é oficial. O vigilante Marcos Wagner é um foragido da justiça. O homem que por último esteve com Isis ainda negocia condições de rendição. Mas ele não foi o único alvo, não. Esta testemunha ouvida na investigação afirmou ter visto a adolescente desaparecida viva, numa estrada, esperando por alguém. Eu chegando em casa, vi aquela menina atravessando o asfalto com o celular, ia pra lá, ia pra cá, ia devagarzinho. Daí eu vi, mas essa menina aí tá estranha, não tá errado esse negócio. Eu vi que uma caminhonete passou bem devagar, voltando pra cidade. Não vi o modelo, uma caminhonete prata. Voltando pra cidade, bem devagar, não tava correndo. Daí também eu não vi o que aconteceu, porque ela foi pra baixo, não tá certo pra ninguém ver. Ou embarcar, não sei, daí eu não vi.
Ela tava nervosa, parece que tava esperando alguém. Esta testemunha ouvida na investigação também falou dessa suspeita e indicou o dono da caminhonete cinza. A caminhonete que é do ex, que ela teve relacionamento há algum tempo atrás, no qual ele tentou matar ela próximo ao posto em Gaza, aqui em Tibagi. Tentou atropelar ela e arrastou ela também pelos cabelos e graças a Deus ele foi preso, mas ele saiu. O homem tem 38 anos de idade e namorou a Isis no ano passado. Durou 6 meses. Essa briga rendeu a ele 3 meses de cadeia. Ele foi julgado e também condenado por lesão corporal. Ele confirmou ter a caminhonete cinza, mas no dia em que ela desapareceu, negou ter estado com a ex-namorada, a adolescente desaparecida. O senhor namorou a Isis? Sim. E o que aconteceu que terminou esse namoro? Acabou e daí houve umas discussões e acabou o relacionamento e foi isso. E o senhor foi preso por causa disso? Fui preso por causa de um descumprimento sobre ela. O senhor pode entrar em detalhes sobre isso? Foi uma ocasião que teve que eu estava com a minha mulher. Na época ela era apenas namorada minha, mas nós ia casar, todo mundo estava sabendo, e daí ela foi numa pizzaria, fez um escândalo lá, jogou copo, jogou as coisas e foi até a residência da casa da minha namorada quando eu me desci embora, e lá ela jogou pedra na caminhonete que eu tenho, jogou as coisas em nós e saiu correndo e caiu e se machucou, e foi isso que aconteceu. Daí ela deu descumprimento meu sobre ela. O senhor foi ouvido pela polícia agora por causa do desaparecimento dela? Sim, foi ouvido numa terça. Tá. Falaram que uma caminhonete foi vista quando ela desapareceu. A minha não tem como não. Se fosse a minha, tava lá, né? Todo mundo conhece, minha caminhonete tudo batida do lado. De fato, a caminhonete dele é fácil de identificar. Está toda amassada por causa de um acidente, uma batida lateral. Posso dizer que a caminhonete do senhor é a única aqui em Tibagi? Sim, a única, não tem outra diferente, não. A única batida? Toda batida do lado e todo mundo conhece. Eu tenho adesivo atrás que identifica a caminhonete, tudo. Nessa hora que ela desapareceu, o senhor também tem um outro álibi, o senhor estava onde? Eu tenho, porque fui pegar minha mulher no serviço dela, que é nessa base desse horário mesmo. Tenho horários que batem com o cartão passado no mercado, posto de combustível, tudo. O senhor entregou para a polícia? Isso foi tudo averiguado no meu celular. O álibi tirou o ex-namorado da lista de suspeitos e a mira se voltou para Marcos Rony, o vigilante que gosta de se passar por policial. Até blitz falsa montou, revistou e bateu em mulher, deu busca e disparou tiros no passado. Você pode atirar nele assim? Atirei nele. Mas atirou na água, você acerta nele? Atirei ali na água. Não, mas você atirou, você não pode nem atirar. O Marco Segurança atirando aí, vem aí, dá um monte de tiro aqui na frente de casa aí, não sabe se tem criança ou não. O Marco Segurança, ele não é policial, ele não pode andar dando tiro na frente da casa dos outros. Foi Marcos Rony que se encontrou com Isis 11 dias atrás. Era para tratar da gravidez não planejada da adolescente. E depois disso, ela desapareceu. Mas na noite do dia 17, Marcos se entregou na delegacia da cidade de Francisco Beltrão, acompanhado de seu advogado, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária. O advogado Gilson Garcia, que representa Marcos, afirma que a defesa vai requerer junto à Polícia Civil algumas diligências como juntada de imagens, com o intuito de comprovar que Marcos não cometeu nenhum crime. A prisão temporária dele é de 30 dias, com as diligências que a defesa vai requerer no inquérito. Vamos aguardar os 30 dias. Se após este período for renovada a prisão dele, entraremos com habeas corpus, pois este período de prisão é para que não haja interferência na investigação, aponta a defesa. O delegado Ricardo Moraes, responsável pela delegacia onde o suspeito se apresentou, explicou que Marcos foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal do Paraná, onde fica à disposição da Justiça e da Delegacia de Tibagi, que investiga o caso. Marcos era considerado foragido, haja vista que ele era procurado em decorrência de suspeitas de participação no sumiço, no desaparecimento da adolescente Isis Vitória, fato este ocorrido na cidade de Tibagi, aqui no estado do Paraná.
Marcos possuía contra si um mandado de prisão temporária de 30 dias, apresentou-se espontaneamente, foi registrado o boletim de ocorrência dessa situação e ele encaminhado prontamente ao DEPEN, onde fica à disposição da Vara Criminal de Tibagi, bem como da Delegacia de Tibagi, que é a delegacia responsável por essa investigação. Em uma entrevista cedida pelo tio de Isis, Rodrigo Mizerski, ele detalhou alguns detalhes sobre o desaparecimento da sobrinha e divulgou prints de conversas entre ele e o suspeito do sumiço de Isis, Marcos Wagner. Ele passou muitas inverdades e versões, principalmente no interrogatório para a polícia. Em nenhum momento ele quis colaborar com a polícia, pois chegou a excluir tudo o que tinha no celular. Então, algo ele já tinha feito e estava querendo esconder e agora fugiu. Ele desde então, segundo mensagens dela pelo WhatsApp para a prima e irmã, estava procurando remédios para tirar a criança, porque ele não queria que ela tivesse o filho, porque ele é um homem casado e já com 3 filhos. No dia em que ela sumiu, ela contou para a irmã e para a prima que iria se encontrar com ele para conversar a respeito disso, contou Rodrigo. Com o suspeito preso, a polícia continua as buscas pelo paradeiro de Isis Vitória, de 17 anos. Familiares e amigos estão nessa luta para encontrar a jovem e a família até oferece uma recompensa de R$1.000 para quem informar pistas pelo paradeiro da adolescente. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!